para a nossa palavra? Quem está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus, eu também estou muito feliz com Ele. Vamos abrir as nossas Bíblias, a gente vai passear um pouco pela Bíblia hoje, a gente vai dar um salto aí do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Abre suas Bíblias, abre a sua Bíblia, não as suas, mas todos abram as suas. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o decreto do ano. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que fala sobre o convite da experiência. Hoje nós vamos falar sobre alguns convites que a experiência nos traz, a experiência com Deus. E a verdadeira experiência com Deus não é necessariamente aquela que a gente sente, aquela que emociona, mas certamente uma experiência com Deus é aquela que nos transforma como pessoa. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Então, 2 Samuel capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 12. Todo mundo abriu a Bíblia aí? Fala amém, amém, amém. Isso aí, 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E trouxe Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E partiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: Que bela figura fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se aos olhos das servas de seus servos, como se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei a meus próprios olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Agora eu quero que vocês, junto comigo, a gente vai agora para Atos 2. Atos 2, a partir do verso 1. Para a gente não perder muito tempo, eu já vou começando aqui. Você finge que achou rápido e me acompanha. Atos 2, a partir do verso 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Ora estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que falam? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, rapaz, é nome estranho pra caramba, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, indagavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, mofando, também zombando, diziam: estão cheios de vinho doce. Depois de ter lido tudo isso aqui, todos esses nomes estranhos e esses dois textos, me embolei como se eu não tivesse lido isso aqui umas 10 vezes hoje. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, por essa noite preciosa na sua presença. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha sobre as nossas vidas, trazendo luz, clareza, meu Deus, através da Tua palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo o que as experiências contigo podem gerar em nós. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, de maneira clara, audível, meu Deus. Nós queremos sentir a Tua presença nesse lugar e sermos transformados por ela. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pessoal, hoje a gente vive numa geração, numa sociedade em que parece que a gente está em uma vitrine o tempo todo. A gente sempre precisa parecer muito certinho, conforme o que é certinho para você. Então no seu trabalho você tem toda uma roupagem, uma linguagem, e você não pode sair disso. Tem toda uma questão estética do seu feed do Instagram, a forma com que você se comunica, as coisas que você posta, tudo isso a gente se importa demais, né? Parece que a nossa vida virou uma vitrine, onde tudo que a gente faz é exposto, e tudo que a gente faz precisa ser dentro dos padrões que, de alguma forma, a gente se colocou muitas das vezes. E a gente fica nessa preocupação da marca pessoal, do branding pessoal, e que eu não posso pagar um mico, que eu não posso falar uma besteira, que eu não posso dar uma bola fora na internet, que eu não posso fazer nada fora daquilo que eu me propus a fazer, porque senão, o que vão pensar de mim? E essa questão essa preocupação toda, de talvez ser excluído por algum tipo de pessoa, porque você fez alguma coisa fora do que você estava se propondo a fazer, isso mexe com a nossa cabeça, e a preocupação dessa rejeição social, ela realmente causa uma dor, ela chega a causar até uma dor física às vezes. Alguns estudos com ressonância magnética mostram que as mesmas áreas do cérebro que são, podemos dizer, ligadas quando a gente sente uma dor física, também são ligadas quando a gente é rejeitado socialmente. O que é muito estranho, né? Porque qual tamanha preocupação com a aceitação social para fazer com que a gente sinta uma dor semelhante à dor física, quando a gente de alguma forma é excluído, né? E a gente vive como se tivesse uma audiência invisível na nossa cabeça, sempre se perguntando: o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? O que vão falar a meu respeito se eu fizer tal coisa, se eu disser tal coisa, se eu postar tal coisa? Sempre parece que a gente tem uma audiência ao nosso redor, que na verdade está só na nossa cabeça,
que vem com essa preocupação intensa do que a gente está passando para as outras pessoas. E isso tem um problema muito grande, porque a presença de Deus, ela não cabe em uma vida que busca aceitação alheia o tempo todo. Não combina. Uma vida na presença de Deus, vivendo a vontade de Deus, não combina com uma vida que procura aceitação a todo custo. E a gente vê um padrão aqui na Bíblia, nesses dois textos pelo menos, onde o rei Davi está ali diante da arca do Senhor, celebrando, dançando com todas as suas forças. A Bíblia ressalta que ele estava dançando com todas as suas forças, ele estava se alegrando naquele momento, e uma pessoa da casa dele se envergonha daquela situação. Em Atos, a gente vê o Espírito Santo descendo sobre aqueles homens, enchendo aquele lugar, e do lado de fora, pessoas falando: essa galera encheu a cara, eles só podem estar bêbados. Nesses dois textos a gente percebe que a presença de Deus, muitas vezes, ela incomoda. E eu quero que você entenda o convite da experiência com Deus, do qual a gente vai falar aqui nessa noite. A experiência com Deus, ela me convida a 3 passos. Ela me convida a viver menos de aparência, mais de entrega e com mais esperança. E aqui no contexto, para vocês entenderem um pouco melhor, em 2 Samuel capítulo 6, a gente vê o rei Davi indo até a casa de Obed-edom, pegar de volta a Arca da Aliança, para trazer para Israel. E nessa situação, a Arca da Aliança, ela não é somente um amuleto da sorte, porque o texto vai falar um pouco antes aqui, que onde estava a Arca da Aliança, ali na casa de Obed-edom, a sua casa foi abençoada, ela foi próspera, durante todo o tempo que a Arca da Aliança estava ali na casa. Porém, a Arca da Aliança não era um amuleto da sorte, era a representação física e material da presença de Deus naquele lugar. Essa era a importância da Arca da Aliança naquela época, e por isso o rei Davi estava tão feliz, tão eufórico com a situação que ele estava vivendo, de conseguir trazer para a cidade dele a Arca da Aliança, porque isso significava a presença de Deus naquele lugar. Só que em Atos 1, Jesus nos fala de algo ainda maior. Jesus nos fala que não viria uma Arca da Aliança em um lugar, que a presença de Deus não iria se manifestar apenas em um lugar, mas Jesus estava falando que viria o Espírito Santo de Deus, onde a presença do Senhor habitaria em nós. Além da presença de Deus em um lugar, a gente está falando aqui da presença de Deus em cada um de nós. Essa é a importância de Atos na nossa vida, onde a gente lê a história da igreja primitiva, e a gente vê a descida do Espírito Santo, que representa a presença de Deus em cada um de nós. Então, hoje, nós precisamos, a partir da experiência com Deus, viver conforme a vontade dEle. E o primeiro convite que a experiência com Deus me faz é de abrir mão da minha reputação. Repete isso comigo: abrir mão da minha reputação. No texto que a gente leu, Davi dançava com todas as suas forças. E Mical, esposa de Davi, olhando pela janela, olha aquela situação e se envergonha do rei. Mas o rei Davi aqui, ele traz uma resposta muito forte
a sua esposa. Ele fala que foi perante ao Senhor. E perante ao Senhor, ele fala que ele se humilharia muito mais. Ele se tornaria mais desprezível. Porque quando a gente tem uma experiência com Deus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa reputação. E o que isso quer dizer, Isaac? Quer dizer que entre te julgarem, falando que você parece um bêbado, e estar na presença de Deus, vale mais a presença de Deus. Que ao te julgarem, a falar que você está sendo fervoroso demais em sua adoração ao Senhor, vale mais continuar adorando ao Senhor. Porque muitas vezes nós não vivemos a vontade de Deus e nós não experimentamos da presença dEle, porque estamos muito preocupados com a nossa própria reputação. E aqui nós vemos um homem que, convenhamos, irmãos, você pode pensar muitas vezes durante o culto: poxa, mas eu sou um líder de célula, mas eu sou um voluntário em tal departamento, o que vão falar de mim? Se eu agir de tal forma, se eu fizer tal coisa nesse período, nesse momento de adoração, na presença de Deus, em oração com os meus irmãos. O cara era rei, galera. O cara não era voluntário. O cara não era pastor de uma igreja. O cara era o rei de uma nação inteira. Esse homem, rei de uma nação inteira, que não tinha 15, 16 anos de idade, ele não se preocupou em dançar e se expressar na presença de Deus, porque a alegria do Senhor na nossa vida, ela não precisa ser contida. Pelo contrário, existe uma alegria que nos é proposta na presença de Deus, e quanto mais a gente se envergonha dessa alegria, mais o mundo rouba essa alegria de nós. O quão preocupados com a nossa própria reputação nós estamos, o quanto isso tem roubado de nós de viver experiências verdadeiras com o Senhor. A gente muitas vezes não se entrega da maneira que deveríamos, porque a gente acha que vou parecer emocionado demais, que de alguma forma eu vou ficar vulnerável demais. E o que vão pensar ao meu respeito se eu me prostrar nesse chão, se eu clamar ao Senhor? Muitas vezes eu já senti, talvez você compartilha disso comigo, de às vezes de estar diante da presença do Senhor e vir na minha cabeça assim: se ajoelha, se prostra aqui. Mas eu insisto em ficar muito preocupado com a minha aparência e não me ajoelhar diante da presença de Deus, onde provavelmente o Espírito Santo estava me convidando para ter uma experiência de intimidade com Ele, mas eu preferi agradar os homens do que a Deus. Quantas vezes estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com agradar ao Senhor? Irmãos, nós vemos na Bíblia homens rasgando as suas vestes, dançando diante da presença do Senhor, parecendo bêbados diante da presença do Senhor, e nós aqui, tão preocupados com as aparências, tão preocupados com o que vão pensar de nós. Será que não é muitas vezes a nossa reputação que está tirando de nós a oportunidade de vivermos grandes coisas na presença do Senhor? E uma pergunta que eu te faço é: o que você já deixou de obedecer porque ia pegar mal para você? Quantas vezes você desobedeceu o Espírito Santo porque você estava preocupado demais com a sua reputação? Eu faço esse convite a refletirmos juntos, porque muitas vezes a presença manifesta de Deus vai incomodar muitas pessoas.
E nós não podemos nos envergonhar disso. Nós não podemos nos envergonhar da presença do Espírito Santo, porque a Bíblia é muito clara a respeito de quem se envergonha dele. A Bíblia é muito clara ao dizer que quando chegar o grande dia, Ele também se envergonhará de nós. Eu não quero ser uma vergonha para o meu Senhor. E para eu não ser uma vergonha para o meu Senhor, eu não posso me envergonhar dele. A experiência não é só em um momento de entrega. E a nossa reputação, ela não precisa ser zelada quando ela está sendo criada fora da presença de Deus. Porque uma boa reputação é aquela que serve a missão que nos foi proposta. E para viver a missão que nos foi proposta, nós temos um segundo convite da experiência, que é subir o nível do meu empenho. A experiência com Deus me convida a subir o nível do meu empenho, e eu já quero começar esse ponto deixando muito claro que a sua força, o seu empenho, não é o que vai te fazer ter uma experiência com Deus. A experiência com Deus não é produzida pela força do seu braço, mas é impossível você ter uma experiência com Deus verdadeira e não querer viver integralmente para o plano de Deus na sua vida. Estamos claros nisso aqui? Eu não estou falando que vai ser por merecimento as suas experiências. Eu não estou falando que vai ser o quanto você se dedica e Ele vai te dar. Não é isso que eu estou falando. Mas a experiência com Deus me convida a subir o nível do meu empenho. Como assim, Isaac? Eu vou te explicar agora. Deixa eu ler a minha cola. Vamos lá. Pessoal, quando a gente tem uma experiência com o Senhor, nós precisamos, de alguma forma, sermos transformados por essa experiência. E ao sermos transformados por essa experiência, eu não vejo na Bíblia homens e mulheres preguiçosas, ociosas, após uma experiência com o Senhor. Porque, como eu disse, a experiência não é produzida pelo nosso esforço, mas ela também não combina com a ociosidade. A Bíblia vai falar em vários textos sobre esse posicionamento diante de uma experiência com o Senhor. A própria descida do Espírito Santo, como lemos, não foi para ser cheio do Espírito e ficar em casa à toa. Não. Eles estavam à espera do Espírito Santo para cumprir o ID que Jesus confiou a eles, para que eles fossem por toda a terra fazer discípulos. Foi para isso. Não foi, eu vou te dar uma experiência para você, sei lá, dormir melhor hoje. Vou te dar uma experiência para quando você estiver assistindo a sua série, quando chegar em casa do trabalho, você pensar assim, tive uma experiência, verdade, né? Lembrei. Não. A experiência nos convida a aumentar o nosso empenho, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no trabalho, eu trabalho aqui na igreja de segunda a sexta, de segunda a segunda, mas trabalho aqui, e muitas vezes a gente está trocando ideia sobre como nós deveríamos ser a empresa, agora falando igreja CNPJ, né? A gente trabalha realmente aqui, tá, pessoal? Não é brincadeirinha não, trabalha, mas nós como empresa deveríamos ser a que mais produz. Como assim, Isaac? Você está falando sobre ser workaholic, sobre ser viciado em trabalho e sei lá. Não.
Me acompanha aqui. Nós, como cristãos, onde a gente estiver, nós deveríamos ser um destaque. Porque o que para o mundo é normal, como por exemplo a preguiça, é normal, né? Você dar uma enrolada depois do almoço, você ficar com preguiça de trabalhar, de estudar. O que para o mundo é normal, para nós é pecado. Sabia que preguiça é pecado? A Bíblia fala que os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Então, o que para o mundo é normal, para nós é pecado. Então, todo cristão, entendendo que preguiça não é de Deus, deveria ser um baita funcionário. Outra coisa que é muito comum para o mundo: desonrar o seu patrão, falar mal do seu chefe, falar mal dos seus colegas de trabalho. Só que para nós, como cristãos, desonrar o nosso patrão é desonrar a Deus. Então fala para mim se nós como cristãos não deveríamos ser os melhores funcionários, os melhores estudantes. Se nós não deveríamos ser um destaque onde a gente está. Porque todos os seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, eles podem, sem o conhecimento do que é certo e o que é errado, ficar roubando o tempo de trabalho da empresa, podem ficar de preguiça, mexendo no celular quando não devia, mas nós entendemos que muito além de imoral, isso é desagradar ao nosso Deus. Diante de uma experiência com o Senhor, como eu posso permanecer ocioso e sem temor pela presença dEle? Como posso eu, depois de uma experiência com o Senhor, não me empenhar em fazer a obra dEle com excelência? Eu costumo dizer, é uma frase que me acompanha já há alguns anos, o pessoal que serve aí nos espetáculos sabe. Para mim, excelência é sobre o quanto nós nos importamos com a presença do Espírito Santo. Porque se a gente dá algum valor, se a gente se importa em algum nível com a presença de Deus, eu preciso ser excelente. Eu preciso dar o meu melhor. O rei Davi, ele não fez a dança conforme a sua vontade. Ele não dançou conforme o que ele queria. Não, ele dançou com toda a sua força. Ele entregou tudo no passinho. Ele fez tudo que ele podia dar. Todos os passos de dança que ele sabia, ele colocou em prática naquele momento. O cara misturou valsa com tudo. Foi fazendo um bololô, ele usou toda a força dele, mas foi toda a força. Porque, para Deus, se nós damos mais ou menos, se nós entregamos um pouco, é a mesma coisa que nada. Mais ou menos para Deus é a mesma coisa que nada. Então, uma experiência com Deus me convida a elevar o nível do meu empenho, porque eu não vejo na Bíblia pessoas marcadas por uma experiência com Deus que não foram incendiadas em fazer aquilo que lhe era proposto. Pessoas, grandes homens e mulheres na Bíblia, quando foram marcados por uma experiência com Deus, eles não foram marcados para permanecer parados. A experiência com Deus me convida a agir, me convida a entregar, me convida a dar com toda a minha alegria, com a minha força, com a minha dedicação, de todo entendimento, com tudo que há em mim. O convite da experiência com Deus é para nós avançarmos com o reino dEle.
O convite que a experiência nos faz é de sermos agentes disponíveis de expansão do reino de Deus. Porque se a experiência com Deus, se a experiência que o Espírito nos der aqui, parar em nós, ela de nada vale. O reino de Deus não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós como corpo de Cristo. Ele nos chama de maneira coletiva. Aquilo que acontece em mim e é gerado em mim precisa edificar o corpo de Cristo. Ao ter uma experiência com Deus, eu preciso me empenhar em cooperar com a obra dele nessa terra. Eu preciso entregar um pouco mais, porque eu tenho um pouco mais para entregar. Eu preciso dançar com mais intensidade, porque não é possível que lá no mundo você dançava, você usava droga, você fazia qualquer besteira com toda a sua intensidade, mas ao se achegar para a mensagem do Evangelho, sabendo que um homem morreu por você, ressuscitou por você, e agora você está aí paradinho na sua, como se nada tivesse a ver com você. Você faz parte disso. Deixa eu te dar uma boa notícia, mas que para você talvez não seja uma tão boa notícia. Você é responsável por isso aqui. Você é responsável por isso aqui. Isso aqui é coletivo. Isso aqui não é sobre quem prega aqui na frente. Isso aqui não é sobre quem canta, sobre quem toca. Não é sobre os pastores, é sobre nós, corpo de Cristo. Porque pastor, apóstolo, profeta só existe para edificação do corpo. Se nós não nos reconhecemos como corpo de Cristo, agentes da obra do Senhor nessa terra, isso aqui não faz sentido. Então você é responsável por isso aqui. Você é responsável em aumentar o nível do teu empenho e fazer a obra do Senhor com todas as suas forças. De ir para o seu trabalho e ser um agente de Deus no seu trabalho com toda a sua força. Ir para a sua escola e ser exemplo para os seus colegas que ainda não conhecem a Cristo com toda a sua força. Na faculdade, com todo o seu empenho. Se nós temos coragem de falar que tivemos uma experiência com Deus, nós precisamos demonstrar isso de alguma forma. Porque se eu digo que fui marcado por uma experiência com Deus, mas permaneço mesmo, deixa eu te dar uma péssima notícia. Você pode ter tido uma experiência com Satanás, mas com Deus não. Você pode ter tido uma experiência com qualquer coisa, com qualquer pessoa, mas se isso não te transformou, essa experiência não foi com Deus. Não foi. Experiência que não gera transformação não é uma experiência real. Não é possível que ao olhar para a Bíblia a gente vê pessoas tendo experiências com Deus, ficando cegas, ficando mancas, conquistando cidades, e nós, a ter uma experiência com Deus, não vamos conseguir sermos filhos melhores. Nós, a termos uma experiência com Deus, você vai falar que você é cheio do Espírito Santo para falar em línguas, mas você não é cheio do Espírito Santo para fazer a sua cama, para fazer uma prova. Você é cheio do Espírito Santo para ficar babando no chão e tremendo tudo, mas você não é cheio do Espírito Santo para tratar a sua mãe e o seu pai com respeito. Você é cheio do Espírito Santo, mas você não consegue falar direito com a sua esposa. Você, esposa, é cheia do Espírito Santo para cantar e falar mal do teu marido, mas você não é cheio do Espírito Santo para poder tratar ele com carinho dentro de casa. Você pode até ser cheio de algum espírito, eu só não sei se é do santo. Porque quando nós somos marcados por uma experiência com Deus, nós precisamos aumentar o nível do nosso empenho em amor a Deus, em obediência a Ele. Então, a experiência com Deus me convida a essa dedicação, não só em um culto,
mas de segunda a segunda. Porque deixa eu te falar um negócio, compartilhar com vocês o negócio frustrante. Pregar, dar uma palavra para ser vivida só domingo em domingo. Se tudo que eu falar aqui, se tudo que o apóstolo fala aqui, os pastores, as pastoras falam aqui, não serve para você viver na segunda-feira, cara, é desesperador. Se a palavra de Deus que entra no seu coração e na sua mente, ela não é aplicável no dia de amanhã, é triste. Porque de nada adianta nós termos um culto aqui, fervoroso, pegando fogo, se quando chegar no nosso trabalho, nós não sermos essas pessoas que carregam a presença de Deus, pessoas marcadas por uma experiência com Deus. Se ao chegar no trabalho, se ao chegar na escola, na faculdade, nós sermos como todos os outros, do que adiantou? E o terceiro convite que eu quero compartilhar com vocês. Em terceiro lugar, a experiência com Deus me convida a esperar pelo que gera a experiência. Se os dois primeiros convites falam mais sobre se preocupar menos com a nossa própria reputação e sobre se entregar mais ao Senhor, o terceiro convite é sobre mais esperança, porque a maior experiência que nós podemos ter, ela ainda está por vir. Existe uma experiência reservada para nós, que é a experiência de ver o nosso Senhor Salvador voltando para buscar a sua noiva. Jesus irá voltar para estabelecer um reino, e tudo que um rei espera são súditos leais, dispostos a se entregar totalmente, com o maior empenho, com a maior dedicação, menos preocupados com a própria reputação e mais preocupados com a reputação do reino. Se nós cremos que o nosso Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tipo de súdito para esse rei eu tenho sido? Será que eu tenho preocupado demais em fazer as coisas conforme a minha vontade ou conforme a vontade dele? Será que eu tenho ficado mais preocupado em fazer conforme o empenho que eu acho que tal tarefa precisa? Ou eu estou dedicado a viver como um súdito leal a esse rei todos os dias da minha vida? Porque, pessoal, se a gente estiver vivendo nessa terra aqui, como se nada fosse com a gente, como se não fôssemos responsáveis por nada, para que nós queremos participar do reino de Deus quando Ele voltar? Se nós não somos participantes desse reino agora, para que seremos participantes desse reino na era vindoura? O Espírito Santo de Deus, Ele nos gera experiências hoje, dia após dia, nós podemos ter experiências com o Senhor, mas existe uma experiência reservada, existe a experiência pela qual vivemos, que é a volta do nosso Senhor. Será que estamos nos preparando para essa volta? Será que estamos nos capacitando para viver essa experiência? Será que estamos dispostos a largar de lado a nossa própria reputação para viver essa experiência no grandioso dia do Senhor?
Será que estamos dispostos a praticar as boas novas, anunciar as boas novas com todo o coração, com todo o empenho, com toda a força? Será que estamos dispostos a sermos co-participantes desse reino, hoje e do que há por vir? Nós precisamos refletir, irmãos, se estamos querendo colecionar experiências só para poder falar para os nossos amigos que tivemos alguma experiência, ou se queremos sermos transformados de experiência em experiência. Porque se for só para colocar numa prateleira, porque se for só para poder ficar colecionando bons momentos com o Espírito, será que tem valido a pena? Deus te dá tantas oportunidades para viver grandes coisas com Ele, será que tem valido a pena? Será que você tem feito algo de útil com isso? Será que nós temos sido responsáveis com aquilo que tem nos sido entregue? Será que nós vamos continuar pensando que viver grandes coisas em Deus são reservadas apenas para um retiro de carnaval ou para o Now Conference? Será que a gente vai esperar vir um convidado de fora para a gente clamar com todo o nosso corpo, mente, espírito e alma? Se nós não estamos aproveitando cada oportunidade que nos é dada, de quarta-feira, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, nós não temos aproveitado essas oportunidades para clamar pelo Senhor, para pedir uma transformação do céu em nossas vidas. Irmãos, minha oração pela igreja brasileira é que a gente não se torne uma igreja como a americana, que se tornou apenas como eu posso falar, rotina cultural, ir na igreja no domingo de manhã. Poxa, a gente não pode, pessoal, mais viver como se a gente estivesse vindo para a igreja só para sugar o que Deus está entregando aqui. Cada um aqui que entregou a sua vida a Jesus é responsável por isso aqui. É responsável em abrir mão da sua reputação em prol do reino de Deus. É responsável por se dedicar mais para o reino de Deus. E é responsável em acender a chama da esperança da vinda do nosso Senhor. É responsável por manter no coração dos nossos irmãos, uns aos outros, o Rei vem. O Rei irá voltar. De que adiantou as experiências que Ele te proporcionou durante o seu tempo aqui? Ele vai voltar. E o que você vai fazer com tudo que Ele já te deu aqui? O futuro sempre parece instável. Esse ano é ano de eleição. Prepara que nossa nação vai ficar uma doideira. Guerras e guerras, tanta coisa acontecendo. Nossa geração super ansiosa, preocupado com o dia de amanhã, fazendo planos para daqui a 10 anos. E a gente permitindo que a ansiedade tome conta de nós. A gente, como cristãos,
Não devemos viver a nossa vida presos pelo e se, como vai ser. Nós precisamos viver com a esperança em Cristo Jesus voltando. Nós precisamos viver firmes na promessa de que Ele virá. Ele virá. Toda experiência que Deus nos entrega aqui precisa nos transformar para nos tornarmos uma igreja como uma noiva adornada, bela, sem mancha, sem ruga. As experiências que o Espírito nos proporciona aqui nessa terra precisa nos moldar como igreja para a volta do nosso Senhor. Se nós vamos continuar vivendo experiências atrás de experiências, sem transformação alguma, continuando os mesmos, continuando com as fofocas, com as mentiras, com os falatórios, com as disputas, nós estamos nos tornando a igreja que o Senhor, que o nosso noivo espera. Será que as nossas experiências com Deus estão moldando o nosso caráter para a volta de Cristo? Ou se as nossas experiências estão simplesmente servindo para acumular numa prateleira que não vai dar em nada? Adivinha? Você pode ir para o inferno cheio de experiência. Isso não muda nada. O que diz, o que faz da sua experiência verdadeiramente uma experiência com Deus é o quanto isso te transforma, é o quanto isso na sua cabeça, no seu coração vale mais a pena do que sua dignidade. Porque muitas vezes a experiência com o Senhor vai nos fazer abrir mão da nossa própria dignidade, da nossa própria reputação, da nossa imagem. Você está tão preocupado em ser um patrão bonitinho na sua empresa, engravatado, todo direitinho. Mas será que você está preocupado em ser um patrão que demonstra amor por Jesus? Ou você continua tendo vergonha de se declarar cristão, porque você tem medo do julgamento dos seus próprios funcionários? Ou você, funcionário, tem medo de declarar o seu amor por Jesus, porque você tem medo do que o seu patrão vai dizer a seu respeito? Será que a morte do Senhor Jesus por mim e por você não vale abrir mão assim? Você acha que talvez Ele tenha feito pouco por mim e por você, que não vale a pena abrir mão da nossa autoimagem? Será que o sacrifício dele não foi o suficiente para você parar de se apegar ao que você diz ser a sua reputação e se entregar por completo a Deus? Será que o sacrifício dele não foi o suficiente para você falar: eu vou me dedicar com corpo, alma, espírito, com todas as minhas forças para ser o melhor que eu posso ser? Será que o sacrifício dele não foi o suficiente para te fazer dobrar os seus joelhos no chão e clamar: Maranata, o Senhor é a única solução para o meu país, o Senhor é a única solução para o meu casamento, volta logo, Senhor Jesus, porque uma vida distante de ti não vale a pena, porque experiência nenhuma aqui nessa terra se compara à experiência de te ver face a face. Volta logo. O que a experiência tem feito na sua vida? O quanto você está disposto a viver em prol daquilo que Deus te confiou? Queria que você ficasse de pé comigo. Hoje,
eu faço um convite para nós, para a gente deixar de lado um pouco a nossa reputação, para a gente aumentar o nosso empenho, o nosso fervor, a nossa paixão. E o último convite é para que nós venhamos viver com esperança e expectativa pela volta do Senhor. Eu espero que de verdade, que de alguma forma isso tenha entrado no seu coração, que o Espírito Santo tenha trago clareza à sua mente, ao seu coração. Eu quero viver experiências com o Senhor que me transformam. Eu quero viver experiências com o Senhor que talvez me envergonhe, mas eu não quero deixar de viver nada do que Ele tem para mim, por causa da minha preocupação com a aceitação alheia. E igreja, nós precisamos parar de achar que vigília é coisa de adolescente, que jejum é para ser feito só de evento em evento, que intercessão é para ser feita só no primeiro domingo do mês. A gente precisa voltar às práticas que fizeram o Evangelho tomar a proporção que tomou. Eu preciso de uma juventude aqui, todo domingo às 17 horas, que está disposta a ser exemplo para aqueles que estão saindo da rede de crianças e estão vindo para cá. Eu preciso de homens e mulheres tementes ao Senhor, que estejam dispostos a anunciar o Evangelho por essas ruas com todo amor, com todo empenho. Você é responsável. Não venha reclamar da geração futura se você não faz nada para ajudar no amadurecimento da geração atual. Quanto você tem se dedicado em fazer uma geração voltar os olhos para o Senhor? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, com o coração aberto. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, te pedindo, venha sobre nós, nos dê uma experiência real com o seu amor, nos dê uma experiência real com o Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos a abrir mão da nossa própria reputação. Meu Deus, nós queremos apenas servir a Tua vontade. Meu Deus, nós queremos dizer como Jesus disse, que a nossa vontade, o nosso alimento é fazer a vontade do Pai. Nós queremos viver segundo a Tua vontade. Nós queremos viver para isso. Nós queremos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Nós queremos, meu Deus, uma experiência transformadora. Nós queremos ser incendiados pelo Teu Espírito novamente. Nós queremos, Senhor, nos entregar por completo. Senhor, quantas promessas para essa igreja. Senhor, quantas palavras da Tua parte para essa igreja, nós queremos vivê-las. E se nós até hoje não vivemos todas elas, porque estávamos muito preocupados com o que iriam pensar de nós, nós declaramos nessa noite, isso não importa mais. Nós não ligamos para o que vão pensar de nós. Se vão achar que estamos bêbados, se vão achar que estamos nos dedicando demais, isso não importa. O que importa é fazer a Tua vontade, Senhor.
que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja feita. Nós queremos, meu Deus, experiências contigo, para testemunhar do teu amor por onde passarmos. Nós não queremos simplesmente histórias legais para serem compartilhadas, nós queremos, meu Deus, algo transformador da tua parte, que vai, meu Deus, fazer a diferença onde estivermos. Senhor, nós queremos viver para Ti somente. Nós aguardamos, Senhor, ansiosamente em ver a Tua face. O dia, meu Deus, que mostrará que tudo que fizemos aqui valeu a pena, que cada experiência que tivemos contigo valeu a pena. Nós não queremos nos envergonhar de quem Tu és. Meu Deus, nós não queremos nos envergonhar de quem Tu és. Nós não queremos, meu Deus, nos envergonhar da Tua presença, nos envergonhar, meu Deus, da Tua palavra. Senhor, Senhor, meu Deus, nós queremos sair daqui nessa noite transformados por Ti. Não nos deixe sair daqui, meu Deus, sem experimentar da Tua presença. Que ao experimentar da Tua presença, possamos sair transformados, renovados, fortalecidos. Meu Deus, nesse momento eu oro por mim e pelos meus irmãos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha renovar o amor por Ti. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha renovar a paixão, meu Deus, pela Tua presença. A paixão, meu Deus, pelo corpo de Cristo. Que o Senhor venha, Senhor, aumentar no coração de cada um o zelo pela Tua casa, o zelo pela Tua presença. Eu oro, meu Deus, para que nós como igreja possamos experimentar algo extraordinário, meu Deus, da Tua presença. Eu oro, Senhor, por corações abertos, sedentos por Ti, dispostos a largar tudo pelo Teu amor, dispostos a se entregar por completo, meu Deus, pelo Teu amor. Meu Deus, eu oro por uma paixão renovada, por uma entrega total. E, meu Deus, pessoas que estão dispostas a viver o extraordinário da Tua parte, sem se preocupar, meu Deus, com a própria reputação. Sejamos, meu Deus, uma igreja valente, corajosa, temente ao Senhor, e que irá fazer a diferença nessa cidade e nessa nação. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.